Ei, com todo o cenário de governo, tudo que acontece, corrupção, conta aqui, você investiria em uma empresa pública? Você seria sócio do governo? Pois é, meu nome é Cleiton Boel e neste vídeo nós vamos falar sobre Petrobras. Se valeu a pena ou não investir em Petrobras nos últimos 10 anos. Para você que ainda não sabe, Petrobras é uma empresa pública de capital aberto. Ela tem em torno de 70 anos de duração. Ela foi fundada em 1953 pelo governo Getúlio Vargas e até hoje está firme, mesmo com todo o escândalo, toda a corrupção, tudo que vem acontecendo. Até nós temos visto muita polêmica ultimamente, né, sobre a questão do governo reter dividendos. Mas, afinal, essa empresa só dá prejuízo? Ao longo do tempo ela só deu prejuízo, dor de cabeça? Ou quem investiu nela realmente ganhou dinheiro? Como nós sabemos disso? Notícias, informações, críticas, sugestões? Não. Nós avaliamos isso através de números. Lembre-se, investidor é guiado por números, sejam positivos ou negativos, para você tomar sua decisão. Por exemplo, eu sempre tomo minhas decisões por números. Por quê? Quando nós tomamos as decisões baseadas em informações sobre o que pode acontecer, ou o que aconteceu, ou o que saiu na mídia, nós somos simplesmente levados por emoções. E emoções não dão dinheiro, não geram patrimônio, não geram riquezas. Bem, como eu falei que Petrobras é uma empresa pública de capital aberto, isso mesmo, aberto na Bolsa de Valores, que você pode ser sócio. Quem é o real dono? Quem controla essa empresa? Vamos ver melhor? Olha aí na tela que eu vou te mostrar quem são os principais acionistas. Primeiro, que nós temos o BNDES, ou seja, o BNDES tem participação de 9,95% de ações ordinárias e 2,88% de ações preferenciais, porque FPS, de fundo participativo do BNDES. Outra, Caixa Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, ou Previ. No caso aqui não é uma participação do governo, mas é um fundo de investimento que faz a gestão da previdenciária dos funcionários do Banco do Brasil. Esse fundo detém 0,19% de ações ordinárias e 6,37% de ações preferenciais. Outra participação importantíssima que a União tem sobre as ações da Petrobras, por isso que ela tem acionista majoritária, por isso que ela tem o poder de voto e decisões. A União tem simplesmente 50,26% das ações ordinárias. Mais uma participação através do BNDES Par, 0,16% de ações ordinárias e 22,39% de ações preferenciais. Mais participação do governo através de quem? Da Caixa Econômica Federal. A Caixa tem 3,24% de ações ordinárias e 1,1% de ações preferenciais. Fora isso, existem também os investidores, pessoa física, fundo de investimento e fundos de participação. Quem são eles? Por exemplo, o principal investidor, pessoa física ou pessoa jurídica, no caso quem é a pessoa jurídica, que é um dos maiores, se não o maior fundo de investimento do mundo, que se chama BlackRock, ela tem 5,04% das ações preferenciais da Petrobras. Lembrando, qual é a principal diferença entre ações ordinárias e ações preferenciais? Ações ordinárias têm preferência no voto, preferência em decisão, e ações preferenciais têm preferência em dividendos. E outros, quem são esses outros? São pessoa física, investidor pessoa jurídica, fundos de investimento. Os outros, eu, você que tem participação na Petrobras, somos 36,2% em ações ordinárias e 62,22% de ações preferenciais. Por que o governo tem tanto poder de decisão na Petrobras? Porque o governo tem 63,61% das ações ordinárias, lembrando, ações ordinárias que têm poder de ordem, poder de voto, poder de decisão, poder de indicação, e 26,37% das ações preferenciais da Petrobras.
Bem, valorização, será que essa ação subiu nos últimos 10 anos? Lembrando que eu estou levando em consideração que os últimos 10 anos de investimento na ação, no caso na Petrobras. Como você pode ver aí na tela, nos últimos 10 anos houve uma valorização de mais de 630%. Isso mesmo, 630% em 10 anos. Lembrando que esses 10 anos foram 10 anos de alta. Muita gente vai dizer, mas teve a crise de 2016. Lembrando, nós estamos levando em consideração de 2014 a 2024. Abril de 2014 a abril de 2024. Muita gente deve estar pensando, quem tem um conhecimento maior sobre ações, um conhecimento histórico, lembra que teve a crise, né? O pico da crise ali em 2015, 2016, onde o mercado simplesmente despencou. Mas, se você for ver essa valorização de 630%, ou seja, o patrimônio cresceu mais de 6 vezes durante esses 10 anos, se você for colocar em 20 anos também, como eu estou mostrando aí na tela, só de valorização, isso eu não estou falando ainda de dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação, direito de subscrição, só de valorização nos últimos 20 anos, Petrobras teve mais de 1.700%. Ou seja, nos últimos 20 anos a ação valorizou mais de 17 vezes. Bem, me conta aí na descrição qual investimento que você conhece que deu mais de 17 vezes nos últimos 20 anos. Só de valorização, tá vendo? Então, vai refletindo aí se vale a pena ou não investir em Petrobras. E mesmo após escândalos e mais escândalos de corrupção que houve no governo, né, como o governo tem a participação, o governo é o principal tomador de decisão na Petrobras, a Petrobras passou por um momento de crise ali que teve o seu pico entre 2014 e 2015, início de 2016, até haver uma reestruturação, tanto de diretoria quanto financeira, onde em 2017 e 2018 a Petrobras voltou a pagar dividendos, ou seja, voltou a distribuir seus lucros com os acionistas. Por quê? Porque a empresa simplesmente voltou a dar lucro. E como foram esses lucros? Por exemplo, em 2019 a Petrobras pagou 0,24 centavos por ação. Em 2020, Petrobras pagou 80 centavos por ação de dividendo. Em 2021, Petrobras pagou 6,75 centavos de dividendo, ou seja, R$ 6,75. Em 2022, R$ 15,15 de dividendos. Em 2023, R$ 2,92. Tem algumas questões ainda, né, que haviam sido tomadas decisão, já foram pagas as primeiras parcelas, mas a segunda parcela ainda está nessa política de retenção de dividendos, uma decisão tomada recentemente pelo governo. Mesmo assim, depois que Petrobras voltou a pagar dividendos, ela já pagou quase R$ 26 só de dividendos. Também tem juros sobre capital próprio. Quanto de juros sobre capital próprio? 2021, Petrobras pagou R$ 1,05 de juros sobre capital próprio. 2022, Petrobras pagou R$ 1,45. 2023, Petrobras pagou R$ 1,46. Lembrando, de dividendos, Petrobras só nos últimos anos, depois dessa reestruturação que teve, pagou R$ 25,88 de dividendos, pagou R$ 3,96 de juros sobre capital próprio e teve uma valorização nos últimos 10 anos só da ação, sem contar dividendo de juros sobre capital próprio, de mais de 600%. Bem, você viu o quanto é importante você saber sobre os números, sobre o que realmente está acontecendo na empresa? O caminho certo é o quê? Aprender da maneira certa. Bem, se você achou esse vídeo útil, se você quer ajudar mais pessoas a entenderem, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E aproveite e se inscreva no canal que eu tenho muito mais coisa para te contar sobre investimentos.